Hoje meu entrevistado aqui no Momento Lead é Wanderson Aquino, ele que é fundador e CEO do Mentory Bank, um banco que vem revolucionando o mercado de crédito, de consignado e o acesso ao crédito no Brasil. É isso, Wanderson? É isso mesmo, Heloísa. Primeiro, agradecer ao seu convite, estar aqui no Paraná, no seu lead, que você comanda tão bem essa comunidade. Muito bom. A gente, para quem não viu o sotaque ainda, o Wanderson é um cearense, né? E esse orgulho do Ceará, a gente até fez um evento recente com o Wanderson e colocou que venha conhecer a história do cearense que conquistou a Faria Lima. É isso? Conta um pouquinho dessa história, antes de falar do Mentory. Um cearense natural de Fortaleza, que naturalmente o Ceará está muito longe do eixo financeiro do Brasil, mas ele é muito vanguarda no mercado bancário. Porém, quando a gente começa a avançar e crescer, Luiz, a gente tem que ficar mais perto de onde tudo acontece. Então, hoje eu já sou um cearense que mora em São Paulo. Muito bom. E essa vinda para o Paraná é justamente porque o Mentory tem buscado expandir para todo o Brasil e o Paraná é um mercado-chave para o Mentory, né? Hoje o Mentory já está em todo o Brasil, todo o território nacional, e o Paraná é o quarto PIB do país. Então, é muito importante para a gente, é um território prioritário para o Mentory Bank. Que bom, que sorte a nossa, né, de ter acesso a crédito de uma forma diferente, onde você vê realmente as pessoas, o chão de fábrica, né, quem realmente precisa, não é assediado pelos grandes bancos, né? Sim. Hoje, Heloísa, o Brasil, ele é muito bancarizado. Quando a gente fala no brasileiro ter contas bancárias, né? O Brasil ele é referência no mundo para a tecnologia bancária. Porém, quando a gente já fala em acesso ao crédito, em acesso ao microcrédito, o Brasil ainda fica muito atrás dos outros países. Se nós considerarmos que mais de 70 milhões de pessoas estão com o nome no Serasa, estão negativados com o nome no SPC, a gente tem um grande público que já perde no primeiro motor de crédito dos bancos. E aí, então, o Mentory Bank chega para dar assistência a essa população, que ganha de 1 a 3 salários mínimos, que infelizmente está com o seu nome negativado, não porque queira, porque o nosso povo é muito honesto e trabalhador, mas porque a gente vive uma situação de um salário mínimo que não faz frente à inflação, aos gastos mínimos que a pessoa tem de aluguel, energia, alimentação, e como tudo está hoje no país. Então, o acesso ao crédito para tirar de uma dificuldade é o que a gente vem fazendo pelo Brasil. E a gente vê que a questão bancária ela é sempre muito concentrada em poucos bancos, né? Os bancos públicos e os grandes bancos. Esse movimento da descentralização bancária começou a acontecer há pouco tempo no Brasil, né? Como você vê tanto a chegada do Mentory como outros bancos digitais, você acha que é mesmo uma forma de facilitar esse acesso? Sim. No Brasil, nós sempre tivemos essa concentração bancária muito forte. Não porque o Brasil fosse fechado para outros bancos, mas para você abrir um banco no Brasil, você teria que pelo menos abrir 5 mil agências pelos nossos municípios. Um investimento muito alto, um risco muito alto e um retorno duvidoso. Em 2013, quando vem a lei dos meios de pagamento, você tem a capacidade de poder processar as moedas eletrônicas sem a necessidade de uma agência física. Isso revolucionou a forma como o brasileiro lida com o banco. Trouxe mais concorrência e a concorrência diminui os preços, diminui os juros e aumenta a competitividade. E o Mentory não tem agências físicas? O Mentory não. O Mentory é 100% digital, ele atende seu cliente em apenas 5 segundos no WhatsApp, sem necessidade de fila, que ficou para trás essa questão de filas bancárias, e ele consegue resolver tudo na sua mão, no seu smartphone. E vocês têm uma atenção muito grande para os grandes empregadores, né? Pessoas que dentro dessas massas de empresas, indústrias, empresas, até mesmo no agro, que é muito forte aqui no Paraná, as cooperativas, onde vocês atendem o público foco é empresas que têm de 1 até 3 salários mínimos. Por que vocês priorizam esse target de atendimento? Primeiro porque quem gera muita mão de obra, ele tem uma dificuldade, o empresário. Até para abrir a conta bancária é difícil. Os grandes bancos colocam uma dificuldade para essa abertura de conta, porque geralmente essa pessoa está com o nome negativado, só vai abrir uma conta salário, ele não vai ter acesso a um cartão de crédito, ele não vai financiar um imóvel. Então, já na largada, existe uma dificuldade, abrir a conta do funcionário. E quem, por exemplo, no agro, que tem safra e vai contratar 2 mil colaboradores de uma vez só, é uma dificuldade enorme. Então, no Mentory Bank, ele consegue abrir essas 2 mil contas, por exemplo, em apenas 1 minuto. Então, é uma facilidade para o empregador. A outra parte é que quem geralmente tem uma grande mão de obra, você tem muita mão de obra na base, que é onde a gente foca. A gente foca na base porque nós focamos no microcrédito. A gente quer ajudar o brasileiro naquela necessidade que ele tem ali no mês, no dia a dia. Hoje, no Mentory Bank, nós vamos processar durante o ano 40 bilhões de folha. E tem um dado, Heloísa, que o salário dura em média 3 horas na conta. 3 horas.
Achava que era só o meu dinheiro que saía rápido, da maioria, então. Não, não é só o nosso. Ele demora 3 horas na conta e falta em 29 dias durante o mês. Imagina como a vida é dinâmica e tudo que pode acontecer durante esses 29 dias. Então, quando ele precisa, ele não tem para onde recorrer. Então, o Mentoring quer dar assistência no microcrédito. Às vezes, ele tem até acesso a um crédito maior, um crédito consignado, que corrói a renda dele durante 2, 5 anos. Mas aquele crédito para uma necessidade específica ele não tem. Então, o Mentoring vem trabalhar nisso. Muito bom. E é engraçado ver você falar, várias vezes já ouvi você, a gente se conheceu por amigos em comum, e vejo você falar realmente uma essência do banco, esse acesso às pessoas que têm mais necessidade. Acho que muito também pela sua origem, né, Wanderson? Sim, como você comentou, eu venho do Ceará, de uma família simples no Ceará, e naquela época eu vi uma realidade ainda quando criança, quando a minha família precisou de um microcrédito e pelo Ceará ser vanguarda nessa parte bancária, lá tinha um modelo parecido. E foi lembrando deste modelo, lembrando daquela dificuldade, daquele momento, que houve a ideia de montar o Mentoring Bank. Que fantástico. Essa operação tem quantos anos já? A operação tem 4 anos, crescendo mais de 300% ao ano. Esse ano nós devemos bater 1 bi de faturamento, 300 milhões de lucro e mais de 1.200.000 contas com a gente ativas. Muito bom. E quando você fala sobre esse acesso, né, muitas vezes esses diretores dos grandes bancos ou mercado financeiro desconhecem a realidade de uma pessoa mais humilde, dessa pessoa que precisa desse acesso a esse microcrédito ou precisa de facilidade para abrir uma conta bancária e não ficar refém da conta salário. É diferente também para você ver o outro lado, né, olhar o teu cliente final, né? O Brasil é muito grande, é um país de dimensão continental. Quando a gente olha para o final do Rio Grande do Sul ou para o norte de Minas, até Manaus, nós temos uma realidade bem diferente dessa que a gente vive aqui no centro, no sudeste e no sul do Brasil. É uma realidade pobre, uma realidade de pessoas que têm um salário médio de R$ 1.400, uma conta que não dá para pagar todas as contas do mês. Então existe sim um distanciamento de um olhar e também existe esse olhar distante porque não se vê em como fazer negócio com essas pessoas. Sim. Então esses dois fatores de não conhecer a realidade do Brasil como um todo e de não entender como dá para fazer negócio com essas pessoas é que deixam o mercado muito distante. Sim. Tem uma empresa aqui do Paraná que eu me surpreendi muito quando eu conheci, que eles fazem loteamentos. E esses loteamentos as pessoas vão e pagam no carnê. Eu falei, mas carnê é uma coisa tão antiga, eu lembro que a minha família fazia, né, coisas no carnezinho. Eu falei, uma coisa tão antiga, e aí ele falou, não, as pessoas às vezes estão negativadas porque tem uma conta do celular que deu problema, emprestou a conta da loja para um parente comprar um fogão, uma geladeira, e acabou sendo negativado. Mas essa pessoa, quando consegue comprar o lote, por exemplo, ela paga todo mês o carnezinho certinho, ele não tem, a taxa de inadimplência dele é absurda, praticamente não existe inadimplência. Fiquei pensando, é mesmo, né? Quando a pessoa realmente consegue esse acesso, alguém olha para ela, ela honra com esse compromisso, né? O nosso país é um país feito de pessoas muito honestas e trabalhadoras. Sim. Elas não estão com o nome negativado porque querem. Muitas vezes o sonho delas é tirar o nome do Serasa ou do SPC. Elas estão negativadas porque nós temos uma inflação galopante, o preço dos alimentos crescendo, o do aluguel crescendo e o salário dela não dá conta. A gente precisa de alguma forma olhar para esse público e levantar ideias para um país diferente que possa ter um salário básico que dê sustentação ao que o brasileiro precisa no dia a dia. Com certeza a gente teria um número muito maior de gente adimplente. Eles não são inadimplentes porque querem, é porque a vida é difícil. Até porque se você pegar muitas pessoas muito abastadas, às vezes essas pessoas têm mais problemas e são problemas conscientes com crédito do que quem realmente não tem acesso ou não teve conhecimento para fazer as escolhas corretas, né? Se nós pegarmos as grandes empresas, as que mais devem impostos no Brasil são as maiores, né? Então, geralmente o povo mais simples é o povo que tem mais aquela dignidade de ter o seu nome em dia, né? Eles costumam falar que eles só têm o nome deles. Sim, muito bom. Wanderson, e hoje as empresas aqui no Paraná a gente está vivendo um momento muito único, que é bom, mas também é muito ruim, que é o pleno emprego. Então, a gente tem uma mão de obra escassa em vários setores, várias empresas com 300, 400 vagas abertas e não conseguem preencher essas vagas. A solução que o Mentoring dá para as empresas, né, para o lado do empregador, facilitando esse acesso e tendo uma gama de serviços, também é uma forma de reter e de contratar esses colaboradores com uma facilidade para que esse colaborador vá ou fique na empresa ou aceite essa vaga de emprego, uma vez que a oferta de vagas está muito grande aqui no estado? Com certeza, Heloísa. O Mentoring entra dentro do RH como mais um benefício.
Então, o benefício por conta do acesso ao crédito e de produtos que a gente leva a baixo custo. A gente compra no mercado alguns produtos em lote para vender mais barato para esses colaboradores. E hoje nós temos vários depoimentos que as pessoas que estão trabalhando numa empresa que tem um Mentoring Bank, elas torcem e voltam para que a empresa continue conosco. Muito bom. Anderson, muito obrigada. Sou eu quem agradece. Muito gostoso conversar com você, porque a gente vê brilho no olho. Além do negócio, você fez um negócio com propósito, né? Sou eu quem agradece o seu convite. Muito feliz de estar aqui no Paraná com você. Esse trabalho belíssimo que você faz, que eu divulgo pelo país. Obrigada. E porque lhe admiro. E muito obrigado. Sou eu quem agradece. Imagina. Eu conversei com o Wanderson Aquino, ele que é fundador e CEO do Mentoring Bank. E na próxima semana, mais um entrevistado aqui no Momento Lead, falando de empreendedorismo e soluções para os negócios do Paraná.